Irmãos, amadas irmãs, estamos novamente aqui buscando o Senhor juntos. Estamos tendo comunhão nessa série cujo tema é Aguardando a Vinda do Senhor, baseada nas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos visto semana após semana a respeito da palavra de Deus aplicada à nossa vida, aplicado ao nosso viver, um viver de aguardar a vinda do Senhor. E isso é muito importante porque para nós a vinda do Senhor é certa. Nós cremos nesse fato e sabemos que essa sua vinda está muito, muito próxima. Frente a todos os sinais que nós estamos vendo na terra e também o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Hoje, o título dessa nossa comunhão é Ninguém vos engane. Nós sabemos que nesses tempos finais muitas coisas irão acontecer. O inimigo está trabalhando a todo vapor e ele está exercendo uma tremenda pressão em toda a terra, em toda a sociedade. Nós estamos vendo como a nossa sociedade está piorando dia após dia e tantas ideias estranhas, tantas coisas que nós sabemos que vêm do maligno estão sendo colocadas como coisas normais e colocadas cada vez de uma maneira mais impositiva, realmente impedindo, criando dificuldades para aqueles que querem buscar o Senhor, para aqueles que querem amar o Senhor. Então, hoje nós vamos ver, baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, inicialmente dos versículos 1 a 8. O versículo 1 diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. É tão gostoso ouvir Paulo falar no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Um dia o Senhor virá e nós nos reuniremos com Ele. Isso é um fato importante para nós, isso é a nossa esperança. Mas Paulo aqui diz, nós vos exortamos. Aí no versículo 2 diz, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, nós podemos ver, existem muitas coisas sendo faladas por aí. Existem as coisas que o mundo fala e existe aquilo que o Senhor fala. Existem coisas ligadas aos espíritos malignos, por isso aqui diz, nem vos perturbeis, quer por espírito, se refere a espíritos malignos. E aqui diz, quer por palavra, isso quer dizer o quê? Isso será algo muito falado, quer por epístola, então as coisas que estão por escrito. E Paulo diz, não vos demovais da vossa mente, não deixe isso abalar a sua mente, tá certo? Então nós podemos ver um ataque do inimigo muito, muito forte. Então, quando os espíritos malignos atuam, eles atuam influenciando os homens, influenciando a sociedade. Está certo? E nós, como vivemos no meio desse mundo, essa pressão cai sobre nós
E essas coisas fazem com que facilmente muitos tenham a sua mente influenciada. Aqui diz: não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não se deixe envolver por essas coisas. E ainda esse versículo diz: quer por palavra. Hoje nós somos bombardeados pela mídia social, mesmo nos noticiários que nós estamos ouvindo, existe tanta mentira, existe tanto engano, tantas coisas que são negativas para o ser humano, hoje são apresentadas como positivas, são apresentadas como progresso, como um avanço. As coisas verdadeiras, as coisas que têm valor, as coisas santas, são olhadas como coisas antigas, ultrapassadas, que já não servem mais para o dia de hoje, para o tempo de hoje. E isso muitos têm falado, e até há cristãos falando: nós temos que reinterpretar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro escrito no passado, já não serve mais para o mundo de hoje, para o avanço do homem, para a cultura humana. Então, essa é a razão pela qual a iniquidade operando está tirando, todas as referências da palavra de Deus no seio da sociedade. Então, aqui diz que quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, certo? Então, essa é a pressão que o mundo faz. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos estar firmes. Isso exatamente é de acordo com o que o Senhor Jesus disse em Lucas 21, 34 a 36. Diz, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda. Olha só, é para ter cuidado, para que nunca nos suceda. Nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Ultimamente, nós temos falado muito aos irmãos, às igrejas, com este versículo. Por quê? Porque é o que nós estamos observando hoje. Os corações das pessoas sendo sobrecarregados, certo? Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações neste mundo. Não é assim, não é isso que está acontecendo? Tantas coisas acontecendo. A questão da pandemia, a questão da crise econômica, a questão do emprego, a questão da saúde, não é? Os dramas, os conflitos dentro das famílias. Tudo isso por quê? Porque o mundo vive hoje numa orgia, vive numa embriaguez. Os homens somente buscam o prazer, somente cuidam muito desse aspecto animal de seu ser. Buscam somente prazer, não medem as consequências. Como dizer, eu vou viver hoje, amanhã deixa para lá. Não medem as consequências. E aí, as preocupações desse mundo, isso realmente é algo que pesa nos corações. E quando essas coisas entram, o que acontece? A nossa fé é enfraquecida. Nós ficamos abalados. Por quê? Porque nós ficamos olhando somente para essas coisas visíveis e muitas vezes nos afastamos da palavra de Deus. Por quê? Porque o pensamento é o seguinte: eu não tenho tempo para escutar a palavra, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu não tenho tempo de ter comunhão com o Senhor, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que trabalhar muito. Preste atenção.
Daí não tem contato com a palavra de Deus, não tem comunhão com o Senhor, mas o dia todo é bombardeado com informações, conversas, notícias que abalam o ser humano. Hoje o mundo está o quê? Está sem esperança. Olha essa questão da pandemia. A questão do número de enfermos e mortes está aumentando dia após dia. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Países estão ali sem saber o que fazer. Ao mesmo tempo que está ali sem saber o que fazer, pedindo para todo mundo ficar em casa, a população está dando atenção? Não usa máscara, está toda hora em aglomerações, juntando gente nas suas festas, baladas. Não é isso que nós estamos vendo? Orgias, embriaguez. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E sabemos que a pressão é uma pressão muito grande. E nós temos que cuidar. Por isso o Senhor Jesus diz: acautelai-vos. Nós precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado para não suceder que essas coisas tomem conta de nós. E aí, o Senhor ainda diz: e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Porque quando nós estamos envolvidos com essas coisas, nós perdemos contato com o Senhor, perdemos contato com a palavra de Deus. E aí já não conseguimos observar os sinais da volta do Senhor. E aí vem aquele pensamento: e o Senhor ainda vai demorar? E aquele dia, daí quando chegar, verá repentinamente como um laço. Na conferência de jovens, foi nos falado o que o inimigo quer fazer. Ele quer sobrecarregar o nosso corpo, embriagar a nossa alma e anestesiar o nosso espírito. É isso que o inimigo quer fazer. E nós não podemos permitir. Você pode ver, o inimigo ataca as 3 partes do nosso ser. Ele quer sobrecarregar o nosso corpo, ele quer embriagar a nossa alma e ele quer anestesiar o nosso espírito, fazendo com que nós percamos a sensibilidade e deixemos de perceber as coisas. Deus se preocupa com todo o nosso ser tripartido, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aqui? O Senhor se preocupando com o nosso corpo, alma e espírito. Não vamos permitir que o inimigo corrompa nosso espírito, alma e corpo, anestesiando o espírito, embriagando a alma e sobrecarregando o corpo. Nós precisamos dar muita atenção a isso. E também, devido a tanta pressão, hoje nós vemos tantas doenças da alma, não é verdade? Seja depressão, síndrome do pânico e outras doenças da alma. Por quê? Por causa da pressão desse mundo, por causa da situação desse mundo. E nós precisamos ver que o inimigo é muito, muito sutil.
Ele nos pega devagarinho, sem a gente sentir. Hoje, nós podemos ver, as pessoas já não conseguem viver sem o seu celular, sem a mídia social. As pessoas se tornaram dependentes, não é verdade? E tem tanta mentira, tanto engano sendo espalhado. Nós precisamos ir diante do Senhor. E nós podemos ver, daí em Lucas 21, o Senhor diz, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ele virá como um laço se nós ficarmos sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Aí o Senhor nos dá um caminho. Está no versículo 36 de Lucas 21. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Essas coisas todas irão acontecer, a Bíblia registra todos esses fatos que irão acontecer. Não é? Mas nós podemos ser guardados. De que maneira? Aqui diz vigiai. Nós precisamos, então, vigiar. Vigiai, pois, a todo tempo. Como nós podemos vigiar? Aqui diz orando. Orando. Aí nós podemos ver a importância da oração. A importância de nós orarmos uns pelos outros. A importância de nós termos a comunhão pessoal com o Senhor. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Nós vamos passar, mas podemos escapar. Isto é, não vai causar dano a nós. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, orando. Amados irmãos, amadas irmãs, temos que tomar essa palavra do Senhor. Se nós não queremos ser enganados, nós precisamos vigiar. E precisamos vigiar de que maneira? Orando. E o Senhor já disse para nós, em Lucas 17, a partir do versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Nós vemos aqui, então, as pessoas, os homens, preocupados com as coisas desse mundo, não se preocupando com o seu futuro espiritual, procurando somente viver esse momento, esquecendo-se de que existe a eternidade e que é vivendo hoje que nós determinamos a nossa situação na eternidade. Louvado seja o Senhor, nós já cremos no Senhor, nós recebemos o Senhor. Nós temos a salvação do nosso espírito. A nossa eternidade está garantida. Mas o que é importante é que hoje nós devemos nos preparar para sermos vencedores, reinarmos com o Senhor. Aqui diz, os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e também nessa porção de Lucas, Lucas 17, no versículo 28 diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. As pessoas estavam preocupadas com a sua própria subsistência, fazer negócios, tal, ganhar dinheiro.
Daí diz, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Olha só, é tempo de vigiar. Nós damos graças ao Senhor, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos na vida da igreja. Tem irmãos e irmãs que se preocupam conosco. Nós sempre podemos ter comunhão com irmãos e irmãs. Nós sempre podemos orar juntos. Uma coisa é você estar sozinho, passar sozinho todas essas tribulações. Outra coisa é você passar isso com a igreja. É tão bom saber que nós temos irmãos e irmãs, que somos uma família. É tão bom saber que podemos estar passando por dificuldades, mas nós temos a igreja orando por nós. Nós estamos hoje, com o nosso irmão Luiz Carlos aqui. Você pode ver a gratidão que tem no coração dele. Por quê? Ele viu o valor da igreja, a oração dos irmãos. Imagina se ele estivesse passando tudo isso sozinho. A irmã Ângela, e depois outros irmãos e irmãs que também passaram por enfermidades, situações difíceis. Graças a Deus que nós não estamos sozinhos. Nós podemos nos preparar juntos para a volta do Senhor. E podemos nos encorajar, podemos encorajar-nos mutuamente. Irmãos, se prepare, o Senhor está voltando. Vamos buscar, vamos vigiar juntos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora no versículo 3, diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane. Paulo está falando aqui, ninguém de nenhum modo vos engane. Isso quer dizer o quê? Que o inimigo tentará nos enganar. Nós precisamos estar vigilantes. Não permitir que o inimigo nos engane. E aqui diz, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui fala, antes da volta do Senhor, antes que o homem da iniquidade, o filho da perdição seja revelado, virá a apostasia. Apostasia é o quê? É a separação, é o desvio da verdade. Então a palavra de Deus nos diz claramente, as pessoas irão se desviar da verdade. E o desvio começa com uma pequena diferença. Você vai desviando. O início, a diferença é muito pequena, mas pouco a pouco a direção, vai mudando, a distância do caminho correto vai se tornando cada vez maior. Desvio. Nós temos que ter muito cuidado com o desvio, porque começa de uma maneira muito suave, sem perceber. Sem a gente perceber, nós começamos a tomar outro caminho. Sem a gente perceber, nós aceitamos ideias estranhas, que parecem ser boas. É com tristeza que nós vemos irmãos sendo enganados. Desvio. E essa questão vai ficando cada vez mais forte. Olha só, por quê? Porque aqui diz que esse homem da iniquidade, o filho da perdição, no versículo 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto.
Nós precisamos ver que por trás de todo esse desvio, dessas coisas que estão vindo, há uma força que se opõe a Deus e que se levanta contra Deus. Muitas vezes não se percebe. Por quê? Porque é engano, é mentira. Tem uma aparência, mas por trás é outra coisa. Nós sabemos que esse filho da perdição, de acordo com o versículo 4, diz: a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O inimigo está fazendo isso, quer tomar o lugar de Deus. Mas como que isso nos atinge? Qual é a influência, qual é o engano que o inimigo exerce? Isso está em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, existe uma outra tradução que diz: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqui nos mostra que o inimigo implanta fortalezas em nossa mente. E quando levanta uma fortaleza em nossa mente, essa fortaleza se torna a base de Satanás em nossa mente. Mas as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas. E não somente isso, aqui diz: anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Isso quer dizer o quê? Que consegue destruir as filosofias, os pensamentos. Sabe, o inimigo cria teorias aparentemente muito lógicas, segundo o conceito humano. Você ouve e diz: mas isso aí está certo. Mas não está, porque é vã filosofia. São coisas que levam a desviar de Deus. Destruímos vãs filosofias de arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Está vendo? Se levanta contra o conhecimento de Deus. Faz com que você tenha outro conhecimento, conhecimento do mundo, mas que afasta você do conhecimento de Deus. Somente Deus é verdade. As teorias desse mundo, das filosofias, são engano. O homem consegue melhorar esse mundo? Não. Só Deus consegue. Por isso que o Senhor veio trazer a salvação. Se o homem conseguisse melhorar esse mundo, o Senhor não precisaria ter vindo. A única esperança é Cristo. A única salvação é Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, para as várias situações, problemas da nossa vida, a solução não virá do homem, a solução virá de Deus. Então, o inimigo faz com que nós ganhemos conhecimento de outras coisas, e nós então nos afastamos do conhecimento de Deus, ou nós cremos tanto nesses outros
nessas outras coisas que nós somos levados para longe do conhecimento de Deus. E ainda mais os pensamentos. Aqui diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso nós podemos ver. O inimigo implanta tantas coisas em nossa mente para que nós não sejamos obedientes ao Senhor. Os pensamentos carnais, pensamentos da questão da nossa vida da alma. E nós acabamos não obedecendo ao Senhor. Olha só. É dessa maneira que o inimigo vem. Eu vou dar um exemplo, os problemas dos conflitos familiares. Durante essa época de pandemia, muitos casais vieram pedir ajuda do Brasil inteiro. E muitas vezes chegaram para a comunhão com o seguinte pensamento: não tem mais jeito. Daí, quando nós perguntamos por que não tem mais jeito, daí dão uma lista de razões. E dizem, nós já tentamos de tudo. A questão é, já tentaram de tudo deste mundo, mas não deram chance ao Senhor. Por que não deram chance ao Senhor? Por causa das fortalezas na mente. O inimigo já construiu uma fortaleza. E aí tem um monte de conhecimento, um monte de teorias sobre vida familiar, mas são teorias humanas que encorajam o divórcio, que não buscam a edificação da família, mas somente exaltação do indivíduo. Não é isso que nós ouvimos nesse mundo? E é com tristeza que nós vemos, muitas vezes, filhos de Deus nessa situação. Vem com todo esse conhecimento, vem com fortalezas, vem com sofismas, vem com filosofias, vem com arrogância, cheios do conhecimento desse mundo para justificar as suas ações, se afastando do conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Eles acabam seguindo os seus próprios pensamentos carnais, mas não querem levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo continua no versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Olha, Paulo falava disso, sobre a volta do Senhor. Graças a Deus, sabe, devido à pandemia, agora hoje nós falamos muito mais da volta do Senhor do que no passado, porque vemos todas essas coisas acontecendo, cumprimento da palavra de Deus. Paulo diz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Nós temos que aprender a falar mais da palavra de Deus uns aos outros. Isso é muito importante. Versículo 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então, aqui a palavra de Deus nos mostra que existe algo que o detém. Eu quero abordar esse versículo com vocês, amados irmãos, amadas irmãs, num campo extremamente prático. Você, amado irmão, amada irmã, você detém a iniquidade ou coopera com a iniquidade? A iniquidade, quando chega até você, encontra em você alguém que resiste, alguém que luta contra ela, ou você é alguém que aceita a iniquidade? Eu quero ajudá-lo nesse ponto. Você é alguém que detém a iniquidade? Isso, estou falando, se refere à realidade. A iniquidade encontra caminho livre em você? Ou você é alguém que está firmado na palavra de Deus? A iniquidade, quando chega, você é alguém que detém a iniquidade. É claro, esse versículo está falando numa amplitude maior, se refere ao mundo inteiro, se refere à aparição do anticristo, do filho da perdição, do homem da iniquidade, mas vamos trazer para a nossa esfera. Você detém ou não detém a iniquidade? Ou você aceita a iniquidade? Por isso que Paulo diz e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Claro, Paulo está falando no sentido mais amplo. Mas temos que aplicar esse versículo para a nossa vida, para o nosso viver. A iniquidade quer atacar a sua casa, a sua família. Você detém a iniquidade? Ou você abre a porta para a iniquidade e no final a iniquidade se manifesta em sua casa? Ou você é alguém que resiste, que luta contra? Versículo 8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Nós podemos ver uma coisa. Talvez você tenha permitido que a iniquidade operasse. Talvez você tenha permitido a iniquidade entrar em sua casa ou entrar na sua pessoa. Mas preste atenção, o versículo 8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Vamos aplicar esse versículo tão amplo e tão profundo de uma maneira prática. Se você deixou a iniquidade entrar, então você tem que orar: Senhor, tira a iniquidade de mim. E como você vai destruir essa ação da iniquidade em você? Aqui diz: por meio do sopro da boca do Senhor. Toda a palavra é soprada por Deus. Sopro também é pneuma, espírito. É pela palavra e o espírito que a iniquidade é eliminada. Amado irmão, amada irmã, chegou o tempo de você tirar a iniquidade ou a influência da iniquidade na sua vida, na vida de sua família, no ambiente que você está. Por meio do quê? Por meio do sopro da palavra do Senhor, da boca do Senhor.
aquela espada que sai da boca do Senhor, o sopro do Senhor, o Espírito, a palavra. É isso que o versículo 8 mostra, e ainda mais, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Cristo se manifesta, a iniquidade vai embora. Que ganhemos do Senhor, exercitemos nosso espírito, proclamemos a palavra, façamos com que Cristo seja manifestado em nós. Quando a manifestação do Senhor, a iniquidade é destruída. Há um caminho para nós. A pressão é grande. Algumas vezes, nós enfraquecemos e deixamos a iniquidade entrar. Nós não detemos, mas nós temos o sopro da boca do Senhor. Nós temos o Espírito, nós temos a palavra. E nós podemos permitir que Cristo se manifeste em nós. E a iniquidade será destruída. Que o Senhor nos fortaleça. Não sejamos enganados. Sejamos aqueles que detêm a iniquidade em nossa vida, na nossa família, no meio da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém.